um problema tão recorrente para as mulheres, dores de cabeça. Quanto maior o número de vezes e maior a intensidade, a probabilidade de você se aproximar de um diagnóstico de enxaqueca é muito maior. Aquela que não se resolve, ela te limita, ela te afasta do trabalho, ela te afasta dos seus momentos de prazer, ou que você tem aquela frase jargão, né? Ah, eu já nem percebo mais porque eu acostumei com a dor. Doutora Thaís está aqui com a gente para trazer luz a um problema tão recorrente para as mulheres, dores de cabeça. Eu sei que os homens também têm, mas eu acho que a tendência é maior para as mulheres. Sim. Tudo bem? Tudo, Júlia. Juntas novamente. Novamente. Porque em breve ela vai estar comigo lá na coluna Saúde da TV Alterosa. Mas eu me adiantei porque eu fico doida para trazer para você conteúdo de excelência e vim mostrar a parte prática desse negócio. Vamos contar um pouco sobre a sua especialidade para começar. Vamos lá. Então hoje a gente tem um ramo na fisioterapia, né, que atua junto com a medicina, a biomedicina, que é a fisioterapia nas enxaquecas. Porque a gente tem várias causas frente à enxaqueca. Então a fisioterapia ela veio para agregar nesse tratamento, buscando mesmo o motivo do problema e não ficando só nas consequências do processo. A dor de cabeça, como é que eu vou distinguir se eu tenho enxaqueca ou se é uma dor de cabeça esporádica, por exemplo, aquela que vem antes da menstruação ou aquela que está acontecendo algum fato que te deixa tensa, aí ela aparece. Como é que eu separo isso? A gente tem o número de vezes que você teve dor de cabeça no decorrer de 3 meses. Entendi. E a intensidade que aquilo vai acontecendo. Então, quanto maior o número de vezes e maior a intensidade, a probabilidade de você se aproximar de um diagnóstico de enxaqueca é muito maior. Existem aquelas recorrentes, então assim, decorrente de ressaca por conta de bebida alcoólica, mulher muito comum em período menstrual, mas a gente sabe que aquilo ali é muito pontual. Aconteceu, passou, resolveu, vai. Às vezes até toma um remédio mesmo, né, um analgésico e resolve. Agora aquela que não se resolve, ela te limita, ela te afasta do trabalho, ela te afasta dos seus momentos de prazer, ou que você tem aquela frase jargão, né? Ah, eu já nem percebo mais porque eu acostumei com a dor. Nossa, aí essa é o que eu mais escuto. E essa é que realmente a gente tem que dar um olhar para ela. Thaís, você poderia dizer que a sua área faz a triagem? Ou seja, ela é a ponta, é a primeira que as pessoas procuram ou é interessante a gente ressaltar essa especialidade porque muitas vezes ela nem é acionada? Como é que é? Eu gostaria muito que ela fosse a primeira a ser procurada, né? Porque aí a gente consegue identificar se ele realmente precisa de... Ah, não, olha, a gente precisa de um outro acompanhamento, a gente precisa de complementar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam muito restritas às medicações. Não quer dizer que com a fisioterapia ele não vá precisar da medicação. Mas qual que é o nosso objetivo? Reduzir isso gradativamente e às vezes até tirar a própria medicação para que ele aprenda a conviver com aquele processo ali. Ele não vai aprender a conviver com a dor, ele vai aprender a conviver com o processo, a reorganizar o seu organismo, o seu corpo, para ele se preparar para ele não ter crise. Então, se o paciente vem para mim, o que a gente chama de primeiro contato, né? Que ele vem me buscando informações do que ele tem, e aí eu identifico, olha, a gente tem aqui uma alteração dentária importante, vamos num dentista, eu percebo que ele tem uma questão emocional muito intensa, eu preciso de um apoio de um psicólogo, ou então por conta até dessa identificação da enxaqueca, né, porque o fechamento do diagnóstico é feito com o médico, e eu vejo que ele realmente precisa de um médico ali para dar um diagnóstico preciso, para uma medicação, a gente transfere para o neurologista, então assim, são vários profissionais atuando, a própria nutrição, às vezes o paciente chega aqui se queixando com dificuldade de comer pipoca, amendoim, maçã, alimentos mais duros, e como que ele vai substituir isso, ou como que ele vai incluir isso na alimentação dele de uma maneira gradativa. Então é multiprofissional e com certeza assim, a gente consegue reencaminhar para todos os profissionais, tem espaço para muita gente atuar. Muito bom. Vamos para a parte prática. Como é que funciona o tratamento que você apresenta, essa possibilidade nova de inclusive livrar as pessoas da automedicação, de uso de analgésicos constantes? Como é que funciona o atendimento? Então, a gente tem aqui, né, 3 protocolos.
Então, primeiramente, o paciente passa por uma avaliação, onde a gente identifica em qual protocolo melhor ele se encaixa. Nessa avaliação, eu vou ver com ele se a causa é mais emocional, se é uma questão mais postural, se é uma questão associada, se é um pico de estresse ou se é mesmo a patologia já instalada. Agora, no período de frio, por exemplo, tem uma intensidade no aumento das cefaleias tensionais, que são aquelas por conta de contraturas, né? Que a gente fica mais encolhido. Então, dentre esses 3 protocolos, a gente tem aí a diferenciação, né? Que a gente fala que vai do básico ao avançado, que são aqueles pacientes que vão começar, e aí em ambos os protocolos a gente precisa de 8 semanas, que é um período assim mínimo que a gente tem para se ter bons resultados. Menos do que isso, a gente tem resultados oscilatórios, mas a gente precisa de uma constância semanal, então são mais ou menos aí 2 meses, né? E aí a gente tem aqueles pacientes que às vezes precisam de um protocolo mais suave, outros precisam de um protocolo mais intenso, onde eu preciso associar várias técnicas. Em alguns outros momentos eu preciso de incluir outros profissionais. Então a gente vai direcionar isso tudo dentro da avaliação. Que maravilha. Bom, eu não vim só conversar não, meu amor. Eu vim experimentar esse negócio. Bora? Vamos? Então, vamos lá. Então vamos lá. Então, Alcione, hoje a gente vai fazer uma manipulação na região da cervical, na região do ombro e em toda a musculatura da face e na região do crânio, tá? Que delícia. E vamos fazer também uma liberação no seu diafragma antes da gente começar, porque eu falo várias vezes que o diafragma é a cereja do bolo, né? A gente precisa estar com o diafragma liberado para que a respiração aconteça de uma maneira natural e você não compense nessa musculatura superior que a gente chama de musculatura acessória da respiração. Assim, isso, que agora no inverno a gente faz demais, né? Que a gente já vai tensionando, tá? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma auriculoterapia específica na sua orelha, em pontos específicos para a dor de cabeça, que foi uma das etapas do protocolo que a gente tem aqui na clínica, que a gente estudou, né? Eu estudei muito para desenvolver especificamente esse protocolo para associar técnicas. E numa outra sessão a gente vai fazer associada a isso a laser terapia, para que a gente tenha ótimos resultados aí em pontos de analgesia e em pontos de indução de dor. Então, na região da face, o que a gente tem? A gente tem uma associação muito grande dessa região aqui, que é a articulação temporomandibular, que fica muito tensionada, né? Aqui a gente tem musculatura de masseter, pterigóide, onde fica muito tensionada nessa região. Região de têmporas, então a parte do temporal é uma região também que fica muito tensionada. Então a gente precisa de liberar essas estruturas inferiores da região da boca e dentro da boca. Uau. Eu vou precisar de manipular a sua musculatura interna, porque eu não consigo por fora ter acesso a ela. Então isso tudo é uma terapia manual. E não posso esquecer da região da cabeça, né, do crânio, porque a nossa estrutura ela é formada por fáscias e essas fáscias ficam interligadas. Então até a nossa respiração afeta a fáscia da região do crânio. Então eu preciso de soltar toda essa estrutura e muitas vezes a gente acha pontos muito dolorosos nessa região, né, que são pontos gatilhos também, porque a gente não tem ponto gatilho só no ombro, a gente tem pontos gatilhos em vários outros lugares, que são locais de maior sobrecarga. Então a gente vai tratar tanto pontos gatilhos que eu tiver aqui na região de ombro e cervical, quanto na região da fáscia. Uau, que aula, hein, professora? Adorei, maravilha. Vamos ver, né, como é que vai funcionar e eu vou contar tudo pra você depois. A gente começa com uma pompagem pra gente liberar as tensões. Eu vou tracionar a sua coluna aqui, tá? Pode ser que você sinta ali, né, da região do quadril pra cima, como se alguma coisa estivesse te puxando, ok? A gente mantém um pouco, solta. Vai sair daqui hoje até maior. Delícia.
Então, aqui a gente está liberando a estrutura da articulação temporomandibular, né? E a musculatura interna que a gente tem, que mexe com toda a musculatura da face, que pelo lado de fora eu não tenho acesso. Então, você tá vendo que é uma musculatura bem tensionada, que você, teoricamente, não sente desconforto nela, mas que quando eu mexo, você começa a sentir, né? Aqui, ó, tem um ponto de grande tensão. E aí a gente vai percebendo e vai soltando, porque eu preciso dessa musculatura liberada para que eu não tenha movimentos compensatórios aqui. E aí a gente precisa de fazer sempre dos dois lados, pegando a região anterior também, da boca. Região da língua também é muito importante, então a gente faz exercícios com essa estrutura. Precisa de manipular, precisa de pôr a mão, sabe? Não é uma coisa muito agradável para o paciente, mas que dá um resultado importante e satisfatório. A hora da manipulação na boca é muito interessante como existem pontos de tensão que a gente nem vai imaginar se não fizer um tratamento como esse. Incomodou bastante. Eu já tinha feito outra sessão antes de fazer a matéria para vocês e o alívio é impressionante. Eu tô assim, encantada. A gente vai colocar em pontos específicos da aurícula, onde a gente associa pontos importantes, né, da medicina chinesa, com pontos importantes de estímulo de redução da dor e estímulos direcionados para a enxaqueca. Então a gente trabalha tanto o ponto que eles falam, ponto de equilíbrio, que é muito comum na cultura a gente usar esse nome, né, de equilíbrios energéticos, como pontos direcionados aqui na região de cabeça mesmo, propriamente dito, e aí a gente pega um pouquinho estruturas internas também da orelha, que pegam outros órgãos que vão dar esse equilíbrio que eu preciso. São pontinhos muitas vezes dolorosos, porque são pontos que eu preciso, né, de ativar. Olha, finalizamos a sessão que a doutora Thaís faz. Eu já estou tratando com ela porque eu tenho esse apertamento, né, mandibular que causa dores de cabeça e eu senti uma melhora muito grande de uma primeira sessão. E é por isso que eu fiquei muito empenhada em mostrar isso para você, porque a dor de cabeça deixa a gente muito improdutiva, a vida fica preto e branco, é muito ruim. Então eu quero deixar você à vontade para contar essa finalização para os nossos internautas, porque realmente é um trabalho muito interessante e uma perspectiva que você precisa saber, né? Precisa haver isso. A Thaís já é muito indicada por médicos que trabalham, né, em conjunto nesse tipo de situação, mas a gente quer que mais médicos a conheçam, mais especialistas, para que haja essa ação multidisciplinar e quem ganha somos nós, né? Com certeza, eu fico muito feliz, né, com os resultados. Eu falo que para mim o melhor resultado, o melhor pagamento sempre é a resposta do paciente, né? Quando a gente atinge o objetivo do paciente. E tem muita gente sofrendo com isso, né? Então tem muita gente que pode se beneficiar. Você que tá aí tomando seu remedinho, vai lá, eu já tô com dor de cabeça, tomo remédio. Mas eu tô com dor de cabeça, tomo remédio. Não faz nenhum acompanhamento regular. Aí a gente tem outros problemas até relacionados à sobrecarga renal por conta de uma medicação excessiva. Então vem aqui, vem conhecer o nosso espaço, vem conhecer o protocolo, vem ficar livre, porque tem uma frase que fecha os meus protocolos e os meus tratamentos, que é viver sem dor é libertar a dor, e foi isso que você falou. É verdade. Ó, amamos esse encontro, esse bate-papo, e você agora já sabe, tem mais essa solução, mais esse caminho para cuidar de você. A gente se vê? Você já se inscreveu no canal? Ah, meu Deus, inscreve aí, aperta o sininho para receber notificações. A gente se vê no próximo vídeo, sempre com uma coisa bem legal para você. Beijão, gente, obrigada. Obrigada, tchau, tchau.